Ela aprendeu a sorrir, antes mesmo de aprender a escolher. Naquela manhã cinzenta, enquanto o sino da igreja de Valemora anunciava um casamento aguardado por todos, menos por ela, Helena Duarte apertava as mãos sobre o vestido simples, sentindo o tecido pesar como uma promessa que não fizera. O país de Arvendal esperava dela obediência. A família esperava honra. E o homem ao seu lado esperava um direito que jamais fora pedido. É só um dever, sussurrou a mãe, ajustando-lhe o véu. Depois, tudo se ajeita. Helena assentiu, porque aprendera cedo que discordar custava mais caro que ceder. Crescera ouvindo que mulheres não escolhem, cumprem, que o amor é luxo, que segurança é silêncio. E ali diante do altar, o silêncio era a única coisa que conseguia oferecer. O noivo, Tomás Leal, mantinha o rosto fechado, respeitável, correto. Um acordo entre famílias, diziam. Um homem bom, diziam. Ela não o odiava, também não o conhecia. E esse detalhe, que ninguém considerava importante, latejava como um aviso. Quando o padre perguntou se aceitava, a palavra sim saiu baixa, mas firme. Não houve aplausos, houve alívio. Como se uma engrenagem antiga tivesse finalmente voltado a girar. Horas depois, a casa preparada para a lua de mel cheirava a vinho doce e flores murchas. As paredes eram grossas, o quarto amplo, a cama grande demais para dois estranhos. Helena sentou-se à beira do colchão contando a própria respiração, enquanto Tomás fechava a porta. Não precisa ter medo, disse ele sem olhar diretamente para ela. É assim que deve ser. A frase, dita sem crueldade, foi pior que um grito, porque não prometia cuidado. Prometia costume. Helena pensou em fugir. Pensou na estrada, na noite fria, em qualquer lugar onde pudesse ser apenas um corpo em movimento. Mas lembrou do pai doente, das dívidas, da palavra empenhada. O dever era uma corrente invisível. Quando Tomás se aproximou, ela fechou os olhos. Não chorou, não gritou. Apenas entendeu naquele instante silencioso que algumas escolhas não machucam no momento em que são feitas, mas no momento em que cobram o preço. E aquela noite, que deveria selar um começo, marcaria para sempre o ponto exato onde Helena deixou de acreditar que sobreviver era o mesmo que viver. Naquele silêncio pesado, ela percebeu que ninguém a perguntara sobre sonhos, medos ou desejos. Tudo fora decidido em mesas alheias, por vozes seguras, por tradições repetidas sem reflexão. Helena não era fraca, apenas fora ensinada a suportar. E suportar, descobriu ali, exige um tipo de coragem que quase nunca recebe nome, aplauso ou memória, apenas marcas internas que o tempo insiste em chamar de maturidade. Naquela casa, o futuro parecia estreito, mas a semente da mudança, invisível, começava a se mover dentro dela, mesmo ferida, mesmo calada, mesmo consciente do custo imposto naquela noite inicial. Antes de seguirmos, se essa história já tocou algo em você, curta e se inscreva para continuar caminhando conosco por narrativas que revelam verdades que muitos preferem calar. O amanhecer chegou sem delicadeza. A luz atravessou as cortinas grossas do quarto como se pedisse permissão, mas não a recebeu. Helena acordou antes de Tomás, com o corpo rígido e a mente vazia, encarando o teto alto que parecia distante demais para ser real. Por alguns segundos, não soube onde estava. Depois, a dor veio. Não apenas física, mas profunda, alojada em um lugar onde palavras não alcançam. Ela virou o rosto devagar. Tomás dormia de lado, respirando com tranquilidade, como quem cumprira uma tarefa e agora descansava. Aquilo a feriu mais do que qualquer gesto da noite anterior. Levantou-se com cuidado, segurando o lençol contra o corpo, e caminhou até a janela. A cidade de Valemora despertava como em qualquer outro dia. Vendedores abrindo barracas, crianças correndo, o sino distante marcando as horas. O mundo seguia intacto, indiferente ao que acontecera ali dentro. Helena! A voz dele surgiu atrás, rouca de sono. Ela não respondeu. Não precisa agir assim, continuou Tomás, sentando-se na cama. Agora somos marido e mulher. Tudo muda depois disso. Ela se virou lentamente. Para quem? Perguntou sem elevar a voz. Tomás franziu o senho como se a pergunta fosse estranha. Para nós dois. Helena sustentou o olhar por um instante,
depois desviou. Aprendera a reconhecer conversas que não levariam a lugar algum. Vestiu-se em silêncio, cada botão fechado como uma pequena armadura improvisada. Na cozinha, a criada, Dona Alzira, aguardava com o café pronto. Ao ver Helena, sorriu com gentileza contida. Bom dia, minha senhora. A palavra senhora soou pesada. Helena agradeceu com um aceno, sentando-se à mesa. As mãos tremiam levemente quando segurou a xícara. Tomás entrou logo depois, já composto, como se fosse um homem diferente daquele da noite anterior. Hoje preciso ir ao armazém cedo, disse. Há coisas a organizar. Claro, respondeu Helena. Ele hesitou por um segundo, como se esperasse algo mais. Um sorriso, um gesto. Não veio. Quando ele saiu, o silêncio voltou a ocupar a casa inteira. Dona Alzira aproximou-se com cuidado. Se precisar de algo, começou, mas parou ao ver os olhos de Helena marejados. A senhora está bem? Helena respirou fundo. Estou, mentiu, só cansada. A criada assentiu respeitando o limite invisível. Mulheres reconhecem dores que não precisam ser explicadas. Mais tarde, Helena decidiu sair. Precisava andar, sentir o chão, lembrar que ainda existia fora daquelas paredes. Caminhou até a praça central onde encontrou Clara, uma antiga amiga de infância que agora vendia tecidos. Helena? Clara abriu um sorriso surpreso. Casada? Nem acredito. Pois é, respondeu forçando um sorriso. E como está sendo? Perguntou a amiga, baixando a voz, curiosa e animada. Deve ser tudo tão novo. Helena sentiu o nó apertar. É diferente, disse apenas. Clara inclinou a cabeça, observando-a com atenção. Você parece distante. Helena quase falou, quase contou, mas o peso do que aprendera desde menina a fez recuar. É só adaptação, concluiu. Despediu-se pouco depois com uma sensação estranha de perda, não apenas da amizade, mas da versão de si mesma que talvez pudesse ter sido honesta. Ao voltar para casa, encontrou o sogro, Álvaro Leal, sentado na sala, apoiado em sua bengala. Minha nora, disse ele sério. Espero que esteja cumprindo bem seu papel. Helena manteve a postura. Faço o que me cabe, senhor. Ótimo, respondeu ele. Nossa família preza pela ordem. Mulheres firmes mantêm lares firmes. Ela assentiu, sentindo o peso da frase como um decreto. Naquela noite, Tomás tentou ser gentil. Perguntou sobre o dia, comentou o clima, falou dos planos futuros. Teremos filhos, disse quase como um anúncio. É importante. Helena segurou o garfo com força. Importante para quem? Ele suspirou. Helena, você precisa entender. Foi assim comigo também. Não escolhi tudo. Mas você teve escolha suficiente para não sentir medo, respondeu ela num fio de voz. O silêncio se instalou entre os dois, espesso e desconfortável. Ao deitar, Helena virou-se para o lado oposto. O quarto parecia menor, o ar mais pesado. Ela percebeu que o casamento não era um evento encerrado numa noite, mas um caminho longo onde cada passo exigiria renúncia. Ainda assim, enquanto fechava os olhos, uma certeza incômoda começou a se formar. Algo dentro dela não estava disposto a se calar para sempre. Talvez não soubesse ainda como reagir, nem quando, mas a dor começava a se transformar em pergunta. E perguntas, ela pressentia, eram perigosas em um emimundo construído sobre respostas prontas. O terceiro dia de casamento amanheceu com chuva fina, dessas que parecem não molhar, mas encharcam por dentro. Helena abriu a janela e respirou o ar úmido de Valemora, tentando convencer a si mesma de que tudo era apenas uma fase, uma travessia, uma adaptação, como Clara havia dito. Mas o corpo não mentia. Cada movimento lembrava a noite de núpcias como se fosse uma marca recém-feita. Tomás já estava de pé, abotoando a camisa diante do espelho. Vou levar você ao armazém hoje, disse ele como se oferecesse um passeio. É melhor que as pessoas vejam. Helena apertou os lábios. Ver o quê? Que está tudo certo, respondeu, sem perceber o veneno da própria frase. Ela não discutiu. Não porque concordasse, mas porque a discussão parecia inútil diante de um mundo inteiro que se alimentava de aparências. Vestiu um casaco simples, prendeu o cabelo e seguiu. Na rua, os passos dos dois ecoavam nas pedras molhadas.
Alguns homens tiravam o chapéu ao ver Tomás. Mulheres cochichavam, olhando para Helena com curiosidade e um tipo de admiração amarga, como se o casamento fosse um prêmio e não uma sentença. Lá vai a Duarte que virou Leal, sussurrou uma voz. Helena fingiu não ouvir, mas a frase atravessou sua pele. Não era mais Helena Duarte. Era um sobrenome costurado por cima do seu, como se apagasse a pessoa e preservasse apenas a função. Ao chegarem ao armazém, Tomás abriu a porta com autoridade. O lugar cheirava a grãos, madeira e suor. Homens carregavam sacas e um contador de bigode fino fazia anotações em um caderno. Senhora Leal, disse o contador num tom formal. Parabéns pelo casamento. Helena respondeu com um aceno, observando as prateleiras altas, os sacos empilhados, a rotina dura que sustentava a riqueza daquela família. Tomás a guiou pelo espaço como quem mostra uma propriedade. Um dia isso será nosso, afirmou ele. E quando meu pai se for, serei eu quem decide tudo aqui. Helena encarou um grupo de trabalhadores encurvados. E eles? Perguntou. Também serão nossos. Tomás soltou uma risada curta. Você fala como se fosse coisa de político. Eles recebem, é o acordo. Helena engoliu a resposta. A palavra acordo começava a soar como uma desculpa para qualquer injustiça. Depois do armazém, Tomás a levou ao mercado onde comprariam mantimentos. A chuva diminuíra, mas a umidade permanecia. Entre barracas de frutas e tecidos, Helena sentiu um olhar insistente. Virou-se e viu uma mulher mais velha, com lenço na cabeça e mãos ásperas, observando-a com uma tristeza conhecida demais para ser casual. A mulher se aproximou com cautela. A senhora é a Helena, não é? Helena hesitou. Sou. A mulher respirou fundo, como se escolhesse as palavras. Eu fui casada com um homem como o seu, disse baixinho. E aprendi tarde que homem bom é a expressão que os outros usam quando não querem saber da verdade. Tomás estava a poucos passos, conversando com um comerciante. Helena sentiu o coração disparar. Quem é a senhora? Perguntou. Me chamo Yolanda, respondeu. Eu era costureira na casa dos Leal. Saí quando pude. Helena olhou em direção a Tomás, depois voltou para Yolanda. Por que está me dizendo isso? A mulher segurou a mão dela por um instante, um toque rápido, quase clandestino. Porque eu não tive ninguém que me dissesse, sussurrou, e porque eu vi seus olhos no altar, olhos de quem já estava pedindo socorro. Helena puxou a mão assustada, como se aquela verdade pudesse ser vista por todos. Começou, mas a voz falhou. Yolanda soltou a mão dela e recuou. Só escute. Você não é louca nem fraca, disse, e não deixe que te convençam do contrário. Tomás voltou, interrompendo o momento. Tudo bem aqui? Perguntou, encarando Yolanda com um olhar duro. A mulher baixou a cabeça, fingindo humildade. Sim, senhor. Só cumprimentei a senhora. Tomás não respondeu. Apenas conduziu Helena para longe, com a mão firme no braço dela. Firme o bastante para ser controle, suave o bastante para parecer cuidado. No caminho de volta, Helena não falou. E Tomás também não. A chuva voltara a engrossar, como se o céu tivesse decidido chorar por ela. Ao chegarem em casa, Tomás tirou o casaco e o pendurou. Quem era aquela mulher? Helena tentou soar neutra. Alguém do mercado. Tomás aproximou-se, a expressão fechada. Eu não gosto de gente falando com você sem eu saber. Helena sentiu o estômago revirar. Eu não sou propriedade sua. Tomás deu um passo à frente. Agora é minha esposa, Helena. E esposa não fica ouvindo conversa de estranha na rua. Ela sustentou o olhar tremendo por dentro. Marido não manda no que eu ouço, respondeu com um fio de coragem. O rosto dele endureceu. Por um instante, Helena achou que ele a golpearia. Mas Tomás apenas desviou o olhar, respirando pesado, como quem tenta se controlar. Não me provoque, disse baixo. Eu posso ser paciente, mas não sou tolo. Ele saiu da sala deixando-a ali, com a ameaça pendurada no ar como fumaça. Helena foi para o quarto e fechou a porta. Sentou-se no chão, encostada na cama, sentindo as mãos suarem. A frase de Yolanda ecoava: Você não é louca, nem fraca. E pela primeira vez desde o casamento, Helena entendeu que não era apenas ela contra Tomás. Era ela contra um sistema inteiro que ensinava homens a possuir
e mulheres a suportar. A casa, o sobrenome, a cidade, tudo era uma rede. Nesse momento, ela olhou para a janela embaçada e pensou: se eu gritar, alguém escuta? E é aqui que eu quero te perguntar uma coisa, de um jeito bem íntimo, como quem conversa baixinho na chuva. De onde você está assistindo essa história? Qual cidade ou país te encontrou hoje? Só para eu saber até onde a voz da Helena está chegando. A semana avançou como um arrastar de correntes. Os dias em Valemora pareciam iguais para quem olhava de fora, mas para Helena, cada amanhecer exigia um esforço novo para manter o corpo erguido e o rosto sereno. Tomás tornara-se mais silencioso, observador. Não gritava, não batia, não precisava. Seu controle estava nos detalhes, na forma como decidia os horários, no tom usado para corrigir, no olhar que dizia: eu sei onde você está. Naquela manhã, Helena arrumava a mesa do café quando ouviu passos firmes atrás de si. Meu pai vem jantar hoje, anunciou Tomás. Quero tudo em ordem. Sempre está, respondeu ela, mantendo a voz baixa. Ele se aproximou, ajeitou um prato fora do lugar e comentou: não gosto quando você responde assim, parece desafio. Helena respirou fundo. Parece porque você quer que pareça. Tomás a encarou por alguns segundos, depois sorriu de lado. Está aprendendo rápido, disse. Só precisa aprender até onde pode ir. Quando ele saiu, Helena sentiu o peso da ameaça velada. Não era o que ele dizia, mas o que fazia questão de não dizer. Dona Alzira entrou na cozinha pouco depois com um pano no ombro. O jantar vai ser grande hoje, comentou. Seu sogro é exigente. Helena assentiu. Dona Alzira chamou hesitante. A senhora foi casada? A mulher parou por um instante, surpresa. Fui, respondeu, por muitos anos. E... Helena escolheu as palavras. Como sabia o que era normal? Dona Alzira a olhou com atenção, depois suspirou. A gente aprende a chamar de normal aquilo que não pode mudar, disse. Mas isso não quer dizer que seja justo. Helena sentiu um nó na garganta. E quando muda? A criada sorriu triste. Geralmente muda à tarde. Ou muda com dor. À tarde, Helena foi visitar o pai, Sebastião Duarte, que morava numa casa modesta na parte alta da cidade. Ele estava mais magro, tossia com frequência, mas abriu um sorriso ao vê-la. Minha filha, disse segurando-lhe as mãos. Está bonita. Casamento faz bem. Helena engoliu em seco. O senhor está se sentindo melhor? Um pouco, respondeu ele. E fico mais tranquilo sabendo que você está segura com os Leal. Ela sentiu a culpa apertar o peito. Aquela segurança era a moeda do seu silêncio. Pai, começou. Se o senhor soubesse que eu não estou bem. Sebastião franziu o senho. O que quer dizer? Ela hesitou. Viu o esforço dele para respirar, as mãos trêmulas. Nada, corrigiu-se. Só estou me adaptando. Ele apertou a mão dela. O dever pesa no começo, mas depois vira costume, disse. Sua mãe também sofreu. Helena sorriu fraco. O sofrimento das mulheres sempre vinha embrulhado em explicações prontas. Na volta para casa, passou pela mesma praça onde encontrara Clara dias antes. A amiga estava sentada num banco, sozinha, olhando o movimento. Helena, chamou ao vê-la. Estava pensando em você. Helena sentou-se ao lado dela. Pensando em quê? Clara a observou com cuidado. Você sumiu, disse. Casamento não costuma apagar assim. Helena riu sem humor. Às vezes apaga. Clara baixou a voz. Você está feliz? A pergunta caiu como uma pedra. Helena respirou fundo. Eu estou aprendendo. Isso não é resposta, insistiu Clara. Helena olhou ao redor, certificando-se de que ninguém prestava atenção. Eu não posso falar tudo, confessou. Mas não é como disseram que seria. Clara segurou a mão dela. Se precisar de mim, Helena assentiu emocionada. Só saber que posso falar já ajuda. Quando chegou em casa, a mesa do jantar estava posta com cuidado excessivo. Álvaro Leal chegou pouco depois, sério, observando cada detalhe. Espero que esteja honrando nossa família, disse a Helena sem rodeios. Faço o meu melhor, respondeu ela. Durante o jantar, Tomás falou dos negócios, das projeções, dos planos. Helena quase não tocou na comida. Está doente? Perguntou o sogro. Não,
respondeu ela. Só sem fome. Mulher sem fome costuma esconder coisa, comentou Álvaro ríspido. Tomás interveio. Está tudo bem, pai. Mas o olhar que lançou a Helena depois não tinha nada de tranquilizador. Naquela noite, no quarto, o silêncio voltou a pesar. Tomás sentou-se na cama. Você anda diferente, disse. Faz perguntas demais. Observa demais. Helena permaneceu em pé. Pensar não é crime. Para algumas mulheres é inconveniente, respondeu ele. Ela o encarou. Você tem medo do que eu penso? Tomás levantou-se lentamente. Tenho medo do que isso pode causar, disse. Não transforme sua vida num problema. Helena sentiu o coração bater forte, mas não recuou. Minha vida já é um problema, disse. Só não era visível. Tomás a segurou pelo braço, firme. Não ultrapasse limites, Helena. Ela puxou o braço, assustada, mas determinada. Eu só quero respirar. Ele soltou-a, respirando pesado. Aprenda a fazer isso em silêncio, finalizou, deitando-se. Helena virou-se para a janela, sentindo o corpo inteiro tremer. Mas naquela noite algo era diferente. O medo ainda estava ali, sim, mas, junto dele, havia uma faísca de clareza. Ela estava aprendendo a esconder menos, e isso, em Valemora, era o primeiro passo para ser considerada perigosa. O inverno chegou cedo naquele ano em Valemora, como se a cidade pressentisse que algo estava prestes a endurecer de vez. As manhãs eram frias, e a casa dos Leal parecia ainda maior, mais vazia, mais silenciosa. Helena passou a acordar antes de Tomás, não por zelo, mas por necessidade. O sono tornara-se raso, entrecortado por pensamentos que se recusavam a descansar. Naquela manhã, ela vestiu o casaco e decidiu sair sozinha. Não avisou, não pediu, apenas foi. Caminhou até o rio que cortava a cidade, onde mulheres lavavam roupas e conversavam baixo, rindo às vezes, reclamando em outras. Ali, longe das paredes da casa, Helena sentiu algo próximo de liberdade. Breve, frágil, mas real. Faz tempo que não te vejo por aqui, comentou uma das mulheres, Marta, esfregando um lençol na pedra. Casei, respondeu Helena, simples. Marta soltou um riso curto. Então agora é quando a gente mais some mesmo. Helena ajoelhou-se à beira do rio, molhando as mãos na água gelada. Você gosta da sua vida? Perguntou quase sem perceber que falava. Marta pensou por um instante. Gosto do que consigo fazer dela, respondeu. Não é a mesma coisa. A frase ficou ecoando. Quando Helena voltou para casa, encontrou Tomás na sala, parado, o casaco ainda no braço. Onde você estava? Perguntou ele num tom controlado demais. Fui caminhar, respondeu, tirando o casaco. Tem me avisar? Eu não sabia que precisava. O silêncio que se seguiu foi denso. Tomás aproximou-se devagar. Você é minha esposa, disse. As pessoas falam. As pessoas sempre falam, respondeu Helena. Ele fechou a mão. Não teste minha paciência. Não estou testando, retrucou ela. Estou vivendo. Tomás a encarou como se a visse pela primeira vez. Você está mudando, Helena, e isso não é bom. Para quem? Perguntou ela, repetindo a pergunta que fizera dias atrás. Ele não respondeu. Apenas saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer o vidro vibrar. À tarde, Dona Alzira aproximou-se de Helena com cautela. O senhor Tomás não gostou de você sair sozinha, disse. Ele perguntou de você na cidade inteira. Eu não fiz nada errado, respondeu Helena, mas a voz saiu trêmula. Eu sei, murmurou a criada. Mas cuidado, homem que precisa controlar caminho também quer controlar pensamento. Naquela noite, Tomás voltou mais tarde que o habitual. Trazia o cheiro de bebida e impaciência. Helena estava sentada à mesa costurando um pano rasgado. Por que você insiste em me provocar? Perguntou ele sem rodeios. Eu não provoco, respondeu ela. Eu existo. Tomás riu sem humor. Você fala como se fosse vítima. Helena levantou-se devagar. Eu sou. O rosto dele se fechou. Não diga isso, ordenou. Eu te dou casa, nome, sustento. E tira o ar, respondeu ela quase num sussurro. O som do tapa ecoou seco na sala. Não foi forte o suficiente para derrubá-la, mas foi suficiente para quebrar algo invisível. Helena levou a mão ao rosto, surpresa mais pelo gesto do que pela dor.
Tomás respirava pesado, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que fizera. Você me levou a isso, disse, tentando justificar. Helena não chorou. Não gritou. Apenas o olhou. Agora você cruzou um limite, disse com a voz firme. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Não fale assim, murmurou. Isso não foi nada. Foi tudo, respondeu ela. Naquela noite, Helena trancou-se no quarto. O rosto ardia, mas era o peito que doía mais. Sentada na beira da cama, lembrou-se de Yolanda, de Clara, de Dona Alzira, de todas as frases soltas que agora se encaixavam como peças de um quebra-cabeça cruel. No dia seguinte, Helena foi à casa de Clara. Não bateu à porta como visita. Bateu como quem pede abrigo. Clara, disse quando a amiga abriu. Clara arregalou os olhos ao ver o rosto dela. O que foi isso? Helena respirou fundo. Eu preciso de ajuda. Clara a puxou para dentro sem fazer perguntas. Você pode ficar aqui, disse, o tempo que precisar. Eu não posso simplesmente ir embora, respondeu Helena, mas eu não posso ficar fingindo que está tudo bem. Clara segurou as mãos dela. Então a gente pensa juntas. Ao voltar para casa mais tarde, Helena encontrou Álvaro Leal sentado na sala. Fiquei sabendo que andou causando comentários, disse ele. Não é assim que uma mulher honrada se comporta. Helena sentiu o rosto queimar, mas não abaixou a cabeça. Honra não justifica violência, disse. Álvaro levantou-se, apoiando-se na bengala. Cuidado com o que diz, menina. Cuidado com o que fazem, respondeu ela. Porque o silêncio está acabando. O velho a encarou surpreso. Nunca esperara resistência. Naquela noite, Helena deitou-se sem tirar a marca do rosto da mente. Não para lembrar da dor, mas para lembrar do limite. Algo havia sido ultrapassado, e isso mudava tudo. Ela não sabia ainda como sair, nem quando, nem com que forças. Mas sabia de uma coisa com clareza assustadora. Não seria mais em silêncio. Depois do tapa, nada voltou ao lugar. E talvez nunca tivesse estado. Helena passou a viver em estado de vigília constante, como se a casa respirasse junto com ela, esperando o próximo erro, o próximo passo fora da linha. Tomás não pediu desculpas, agiu como se nada tivesse acontecido, e esse silêncio calculado era mais opressor do que gritos. A normalidade forçada era a nova forma de castigo. Na manhã seguinte, ele saiu cedo sem dizer palavra. Helena permaneceu sentada à mesa por longos minutos, olhando para o nada, até Dona Alzira se aproximar. Seu rosto... Começou a criada com cuidado. Foi um acidente, respondeu Helena, automaticamente repetindo uma mentira que nem precisara ser ensinada. Dona Alzira apertou os lábios. Acidente não deixa medo no olhar, disse baixo. Nem faz a gente andar pisando em vidro. Helena sentiu os olhos marejarem. Eu não sei o que fazer. A mulher olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, e então falou num tom quase secreto. Quando eu era jovem, achei que aguentar era virtude, disse. Hoje sei que era só sobrevivência, e sobreviver não é viver. Helena respirou fundo. Se eu for embora, começou. Ele vai atrás de mim. A família dele, a cidade. Eu sei, interrompeu Dona Alzira. Por isso não se vai sem pensar. Naquele dia, Helena saiu para comprar pão. No caminho, encontrou Yolanda novamente, sentada num banco costurando. Eu pensei em você, disse Helena sem rodeios. Yolanda levantou o olhar atenta. Então o que eu disse não caiu no vazio. Helena sentou-se ao lado dela. Ele me bateu. Yolanda fechou os olhos por um instante, como se revivesse algo antigo. A primeira vez é quando eles mostram quem são, disse. As outras são quando testam até onde podem ir. Eu não quero esperar pelas outras, respondeu Helena com firmeza. Yolanda assentiu. Então você vai precisar de ajuda e de coragem. As duas coisas raramente andam sozinhas. Nos dias seguintes, Helena começou a observar tudo com outros olhos. Guardava pequenas quantias de dinheiro quando podia, anotava horários, rotinas. Descobriu que Tomás viajava a negócios 2 vezes por mês, sempre por 3 dias. Percebeu que Álvaro tinha mais influência que saúde. E, sobretudo, entendeu que a casa, apesar de grande, tinha portas que não eram tão vigiadas quanto pareciam. Clara tornou-se ponto de apoio.
À noite, Helena ia até a casa dela sob pretextos simples, levando costuras, levando palavras contidas. Eu tenho medo, confessou Helena certa vez, não só dele, mas do que vem depois. O depois pode ser difícil, respondeu Clara, mas o agora já é insuportável. E se ninguém acreditar em mim? Clara segurou seu rosto com cuidado. Eu acredito. E isso já muda tudo. Enquanto isso, Tomás começava a notar a distância. Não a física, mas a emocional. Helena falava menos, concordava menos, observava mais. Você anda estranha, comentou ele numa noite. Parece que está sempre indo embora. Helena respondeu com calma ensaiada. Talvez você só esteja começando a me ver. Ele estreitou os olhos, desconfiado. Não invente coisas na sua cabeça, disse. Mulher infeliz costuma criar fantasias perigosas. Fantasia é achar que isso é normal, respondeu ela, sem elevar a voz. Tomás deu um passo à frente. Não me desafie de novo. Helena sentiu o medo subir, mas algo havia mudado. Não era mais paralisante. Era combustível. Eu não sou mais a mesma pessoa que entrou naquela casa, disse. E você sabe disso. Ele não respondeu. Apenas saiu, batendo a porta. Mas dessa vez Helena não se encolheu. Sentou-se na cama e respirou fundo, repetindo para si mesma que o medo não precisava decidir tudo. Na semana seguinte, Tomás anunciou que viajaria. 3 dias, disse. Não quero confusão na minha ausência. Não haverá, respondeu Helena, com uma serenidade que o deixou desconfortável. Naquela noite ela quase não dormiu. Pensava em cada detalhe, em cada possibilidade de falha. Pensava no pai, na cidade, no julgamento. Pensava também em si mesma, naquela parte que sobrevivera até ali e agora exigia mais. No dia da viagem, assim que Tomás saiu, Helena foi até a casa de Clara. É agora, disse com a voz firme e o corpo tremendo. Clara assentiu. Yolanda já falou com um primo que mora fora de Valemora, contou. Não é perto, não é fácil, mas é um começo. Helena sentiu o coração acelerar. Eu não sei quem vou ser longe daqui, mas sabe quem não quer mais ser aqui, respondeu Clara. Ao voltar para casa, Helena começou a arrumar poucas coisas. Roupas simples, documentos, uma fotografia antiga da mãe. Cada objeto escolhido era uma despedida silenciosa. Dona Alzira apareceu à porta. Eu vi a mala, disse sem acusação. Helena fechou os olhos por um instante. Eu não posso mais ficar. A criada aproximou-se e colocou algo nas mãos dela. Algumas moedas, embrulhadas num pano. Não é muito, disse, mas é o que posso. Helena chorou pela primeira vez em dias. Obrigada. Dona Alzira segurou o rosto dela. Vá antes que a coragem se transforme em medo outra vez. Quando a noite caiu, Helena saiu pela porta dos fundos. O coração batia forte, os passos eram rápidos, mas silenciosos. Cada sombra parecia uma ameaça, cada som, um aviso. Ao cruzar o portão, ela parou por um segundo. Olhou para a casa grande, para o sobrenome que nunca fora seu de verdade, para a vida que lhe fora imposta. E seguiu, porque o medo ainda estava ali. Mas, pela primeira vez, não era ele quem comandava. A estrada para fora de Valemora era mais longa do que Helena imaginara, não em distância, mas em peso. Cada passo parecia puxar lembranças, culpas e medos que tentavam fazê-la voltar. A lua iluminava o caminho de terra, e o vento frio atravessava o casaco fino, mas ela seguia. Não corria, caminhava com a firmeza de quem decidiu não olhar para trás. Yolanda a aguardava a meio caminho, ao lado de uma carroça simples, coberta por lona escura. Você veio, disse ela, num tom que misturava alívio e respeito. Quase não consegui, respondeu Helena. Mas ainda estou aqui. Yolanda assentiu. Isso já diz muito. Durante o trajeto seguiram quase em silêncio. O rangido da carroça, o som distante de animais noturnos, o próprio respirar de Helena pareciam altos demais. A cada sombra, ela temia ver o rosto de Tomás surgindo, exigindo explicações, puxando-a de volta. Mas a estrada permaneceu vazia. Ele vai perceber, disse Helena, quebrando o silêncio. Vai atrás de mim. Yolanda manteve os olhos na estrada. Talvez, respondeu, mas homens como ele odeiam mais serem expostos do que perderem alguém. E você não vai estar sozinha. Chegaram à pequena estação antes do amanhecer.
Um prédio simples, quase esquecido, onde poucos trens ainda paravam. Clara estava lá, envolta num chale, os olhos marejados ao ver Helena. Ainda dá tempo de desistir, disse, abraçando-a forte. Mas não acho que você vá. Helena sorriu, cansada. Eu desisti por anos, agora estou começando. Quando o trem chegou, o som metálico cortou o ar como um aviso definitivo. Helena subiu os degraus com a mala leve e o coração pesado, sentando-se perto da janela. Enquanto o trem partia, viu Valemora se afastar lentamente. Não sentiu alívio imediato. Sentiu luto pela vida que não teve, pela mulher que fora ensinada a ser. Os primeiros dias foram duros. A cidade para onde foi levada, distante, menor, sem o peso do sobrenome Leal, parecia indiferente à sua história. Alugou um quarto simples, começou a ajudar numa pequena costuraria indicada por Yolanda. As mãos tremiam, o sono era curto, e qualquer voz masculina mais firme fazia seu corpo reagir antes da mente. Você se assusta fácil, comentou a dona da costuraria certa tarde, sem maldade. Helena respirou fundo. Estou reaprendendo a confiar no mundo. À noite, sozinha no quarto, os pensamentos vinham como ondas. O rosto de Tomás, o tapa, as palavras, o controle. Mas vinham também outras imagens. Clara segurando sua mão, Dona Alzira entregando as moedas e Yolanda esperando na estrada. Aos poucos, Helena começou a entender que sua história não era feita só de dor. Uma semana depois, a carta chegou. Reconheceu a letra antes mesmo de abrir. Tomás. Você está confundindo as coisas. Volte. Isso pode ser resolvido. Não torne tudo pior. Helena dobrou o papel com cuidado. Não chorou. Não tremeu. Apenas sentiu um cansaço profundo. Não, disse em voz alta para si mesma. Rasgou a carta em pedaços pequenos e jogou-os no lixo. Não como um gesto de raiva, mas de encerramento. Com o tempo, Helena começou a falar. Primeiro pouco, depois mais. Contou sua história a uma mulher da costuraria, depois a outra. Descobriu que não era exceção. Era parte de um coro antigo, silenciado por gerações. Eu achei que fosse só comigo, disse uma delas. Eles querem que a gente ache isso, respondeu Helena. Certo dia, recebeu a visita inesperada do pai. Sebastião estava mais fraco, mas o olhar era o mesmo. Eu soube que você foi embora, disse ele sentado com dificuldade. A cidade fala. Helena sentou-se à frente dele, o coração acelerado. Eu precisei, disse. Se eu tivesse ficado, teria me perdido. Sebastião ficou em silêncio por longos segundos. Eu errei, disse por fim. Achei que estava te protegendo e te entreguei. Helena sentiu as lágrimas finalmente caírem. Eu sei que o senhor fez o que achava certo. Ele segurou a mão dela. Me perdoa por não ter enxergado antes. O senhor está enxergando agora, respondeu ela. E isso importa. Meses se passaram. Helena juntou dinheiro, mudou-se para um quarto maior, começou a ensinar outras mulheres a costurar. O medo ainda existia, sim. Algumas noites eram longas, mas ele não decidia mais tudo. Certo entardecer, ao fechar a costuraria, Helena parou diante do espelho da vitrine. Observou o próprio reflexo. O rosto tinha marcas invisíveis, mas os olhos estavam diferentes, mais firmes, mais presentes. Ela não sabia como seria o futuro, não tinha garantias, nem promessas fáceis, mas sabia que aquela mulher refletida ali não aceitaria mais ser reduzida a dever, nome ou silêncio. A travessia não terminara, talvez nunca terminasse, mas Helena seguia andando. E isso por si só já era uma forma de vitória. A travessia não terminara, talvez nunca terminasse, mas Helena seguia andando, e isso por si só já era uma forma de vitória. Você que ficou até aqui, que acompanhou cada passo silencioso de Helena, cada medo enfrentado e cada escolha difícil, não deixe de curtir e se inscrever. Histórias como essa existem porque alguém, em algum momento, decidiu não se calar. Helena aprendeu que a liberdade não chega como um golpe de sorte. Ela se constrói em detalhes, no primeiro dia sem sobressalto, no primeiro não dito sem culpa, no primeiro amanhecer em que o medo não comanda o corpo inteiro. O passado não desapareceu. Ele nunca desaparece, mas deixou de governar suas decisões. Trabalhando na costuraria, Helena passou a ouvir outras histórias. Mulheres diferentes, dores parecidas.
Cada relato confirmava o que ela demorara tanto a entender. Não era fraqueza, era um sistema inteiro sustentado pelo silêncio. E quando o silêncio começa a falhar, algo se move. Certa manhã, uma carta de Dona Alzira chegou de Valemora. Falava de pequenas mudanças, de mulheres que agora cochichavam menos e pensavam mais. Helena sorriu. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque sabia que coragem também se espalha. Devagar, quase invisível, mas real. O pai, Sebastião, pediu perdão. Não com grandes discursos, mas com presença e escuta. Helena aceitou. Nem todo erro se apaga, mas alguns podem ser transformados. Tomás deixou de ser centro, ameaça ou destino. Tornou-se apenas parte de uma história que não a definia mais. O sobrenome imposto perdeu força. O próprio nome voltou a caber inteiro dentro dela. Um dia, uma mulher apareceu à porta da costuraria, olhos baixos, voz trêmula. Disseram que aqui eu podia falar. Helena abriu espaço. Pode, respondeu. Aqui, você pode. E ali, sem aplausos ou promessas fáceis, Helena entendeu. Sobreviver foi o começo. Viver veio depois. E viver, às vezes, é estender a mão para quem ainda não conseguiu sair. Ela aceitou um casamento por dever. Pagou um preço alto na noite de núpcias. Mas recusou pagar com a própria vida inteira, porque o silêncio pode ser imposto, mas o passo adiante, esse sempre será uma escolha.